O Ramon mandou uma contribuição também, falou que o que acha da autenticidade dos livros do Novo Testamento, particularmente as cartas de Paulo. Muitas são deuteropaulinas? Abraço. Então, o que eu acho da autenticidade dos livros do Novo Testamento? Aí tem duas coisas diferentes aí, né? A primeira é, porque você falou de cartas deuteropaulinas, ou seja, cartas que não foram escritas por Paulo, né? Acho que você está se referindo às cartas pseudepígrafas, que foram escritas por alguém que queria que fosse entendido como Paulo. Ou um farsante mesmo, ou alguém, um discípulo de Paulo, que colocou aqueles ensinamentos no nome de Paulo por, sei lá, porque representavam mais Paulo do que as próprias opiniões, alguma coisa desse tipo. Isso tem a ver com a autenticidade da autoria. Outra coisa é a autenticidade do conteúdo. Então, uma carta pode ter sido escrita genuinamente por Paulo e Paulo ter falado alguma coisa que não seja verdade, né? Então, tem esses dois aspectos. Mas eu acho que você está perguntando sobre a questão das autorias, né? Se for isso, a maioria todos os evangelhos, na verdade, né, nenhum evangelho a gente tem certeza da autoria. A autoria vem por tradição, porque o texto propriamente dos evangelhos não traz um autor. Por exemplo, o evangelho de Mateus, ele não fala assim, eu, Mateus, ele não fala assim, tinha 12 discípulos, né? Tomé, Simão, eu, fulano de tal. Não, o texto é totalmente em terceira pessoa, não há um foco em Mateus que seja muito específico, mas foi atribuído a Mateus tradicionalmente esse evangelho, né? E os outros a mesma coisa. O que tem uma pista de autoria um pouco maior é o de João, porque ele diz que é o evangelho do discípulo amado, e fala eu, aparece em trechos em primeira pessoa, eu, o discípulo amado, né? Mas ao mesmo tempo aparecem trechos na primeira pessoa do plural, como se fosse o texto de uma comunidade. Então, geralmente, existe a hipótese, né, de que é uma comunidade joanina que produziu o Evangelho de João. A comunidade mais próxima da pregação, né, dos ensinos do apóstolo João, poderia ter escrito aquele evangelho. Porque fala assim, nós testemunhamos, não sei o quê, e no finalzinho do evangelho você tem uma dica de autoria curiosa ali na primeira pessoa do plural. E aí, claro, os manuscritos depois trazem, né, o título segundo fulano de tal, mas o texto não traz nada a esse respeito. No caso das cartas, todas as cartas têm um autor e o autor aparece dentro da carta, né? Acho que todas. Então, por exemplo, as cartas de Paulo fala eu, Paulo, parará pororô, quando eu estava em tal lugar, então ela é bem mais pessoal, né? Só que algumas cartas de Paulo, elas têm um conteúdo que não parece combinar tanto com as outras, ou tem uma forma de escrita que não parece combinar tanto com as outras. Tem, por alguns critérios, alguns historiadores hoje, né, eu diria até que é a maioria dos historiadores dentro do meio acadêmico, desconfiam de várias cartas de Paulo. São 7 as cartas que há maior concordância de que são autenticamente paulinas, e as outras, né, são 13 cartas de Paulo, se eu não me engano, as outras não seriam algumas são disputadas e outras são consideradas com certeza espúrias, né? Principalmente as cartas de 1º e 2º Timóteo e Tito. Bom, mas eu não saberia te dizer agora qual que é o critério exato para cada uma dessas cartas, o que levanta a suspeita em cada uma dessas cartas, né? Teria que pegar assim para consultar isso no material específico. O que mais poderia dizer sobre isso? Então tem essa disputa, né? E tem cartas de Paulo que não estão no Novo Testamento. A gente sabe que tem cartas que foram atribuídas a Paulo que já na antiguidade eram consideradas falsas, né? Forjadas. Então, por exemplo, tinha uma carta que circulava na antiguidade que era a carta aos Laodicenses e tinha a carta aos Alexandrinos. Então, a comunidade de Laodiceia e a comunidade de Alexandria no Egito. E a gente já tem, por exemplo, acho que é no Cânon Muratori, que é um documento provavelmente do 2º século depois de Cristo, que diz para que as comunidades não aceitem essas cartas, que foram falsamente escritas no nome de Paulo. E tem também na própria carta, a segunda carta aos Tessalonicenses, que hoje é considerada uma carta pseudepígrafa, né, que não é de Paulo, por alguns historiadores, não há um consenso absoluto sobre isso, tá? Mas essa carta fala assim: cuidado com as cartas que enviam em nosso nome. A segunda carta aos Tessalonicenses faz uma referência em determinado momento de que havia cartas circulando falsamente no nome dos apóstolos, né? E ironicamente, essa carta hoje é questionada, né, a autenticidade dela. Então a gente sabe que havia de fato cartas escritas
com autoria falsa, né, falsamente atribuídas a diversas figuras. E pode ser que alguma dessas tenha entrado no Novo Testamento, né, que a posição majoritária dos historiadores hoje é essa, né, várias dessas cartas de Paulo entraram no Novo Testamento, não são originalmente de Paulo. Mas depois a gente pode fazer algum vídeo sobre isso, né, falando alguma coisa mais específica, né, pegando essas cartas mesmo, né, e vendo os critérios e tal.